Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vou compartilhar algo que pode literalmente transformar sua vida espiritual, sua prosperidade e sua paz. Você já se perguntou por quê, mesmo orando e jejuando com dedicação, ainda sente que há um bloqueio em sua vida? Por que sua prosperidade financeira parece travar no mesmo ponto? Por que há momentos em que sua casa, que deveria ser um refúgio de paz, parece carregada de tensão e desarmonia? O que vou revelar hoje é algo que muitos líderes espirituais evitam falar. Um conhecimento que o inimigo não quer que você descubra, porque enquanto você permanece na ignorância, ele continua tendo acesso livre à sua vida, à sua família e à sua prosperidade. Assista este vídeo até o final, porque vou mostrar como identificar e remover objetos aparentemente inofensivos que podem estar causando bloqueios espirituais em sua casa, impedindo que as bênçãos de Deus fluam livremente em sua vida. Esta revelação pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. Meu amigo, minha amiga, quero conversar com você sobre algo que o inimigo não quer que você saiba. Algo que está escondido à vista de todos em muitos dos nossos lares. Algo sutil, silencioso, aparentemente inofensivo, mas espiritualmente destrutivo. Sabe, o diabo nem sempre é barulhento. Ele nem sempre aparece com um tridente e fogo. Às vezes, ele vem com um sussurro. Às vezes, ele entra pela porta da frente envolvido no manto da cultura, disfarçado de tradição, mascarado por decoração. E você, sem perceber, dá a ele um lugar à sua mesa, um espaço na sua sala de estar, autoridade na sua atmosfera. Estamos vivendo em uma geração tão focada no natural que nos tornamos cegos para o espiritual. Mas a verdade é esta: o que você permite em seu espaço físico afeta seu ambiente espiritual. Você não pode separar os dois, porque tudo no visível é produto de algo no invisível. Você já se perguntou por que, mesmo com suas orações e jejuns, o breakthrough não chega? Por que, mesmo ungindo suas portas, algo ainda parece estar errado? Você consegue sentir o peso, a confusão, a depressão, a ansiedade, a tensão na atmosfera, mas não consegue explicar exatamente o porquê. Deixe-me dizer o motivo. O inimigo usa objetos como pontos de entrada espiritual. Sim, coisas físicas. Itens que parecem inofensivos na superfície, mas são espiritualmente carregados, espiritualmente contaminados e espiritualmente mortais. Estes itens funcionam como portais espirituais, dando às bruxas e forças demoníacas acesso legal para atormentar, oprimir e, por fim, destruir. Da mesma forma que Deus usa o óleo como ponto de contato para a unção, o inimigo também usa itens amaldiçoados para transferir escravidão espiritual. E se você não os discernir, viverá sob uma maldição que nem sabia que havia concordado. Alguns desses objetos nem mesmo vieram de você. Foram presentes, foram herdados, foram lembranças daquela viagem exótica. Mas o inimigo não se importa se você está ciente ou não. Ele só se importa com o acordo. A ignorância não cancela um contrato no espírito. Só porque você não sabe que algo está amaldiçoado, não significa que não sofrerá as consequências. Vou te mostrar como reconhecer esses objetos. Mas mais importante, vou despertar em você a coragem para removê-los agora. Não depois, não amanhã, não quando for conveniente. Porque alguns desses itens são o motivo pelo qual sua casa se tornou um campo de batalha espiritual, em vez de um lugar de paz. Você já se perguntou por que algumas famílias, mesmo frequentando a igreja e buscando a Deus, continuam enfrentando problemas inexplicáveis? Ou porque algumas casas parecem ter uma atmosfera pesada, mesmo quando tudo parece estar em ordem? Comente abaixo se você já sentiu que algo em sua casa não estava certo, mesmo sem conseguir explicar o motivo.
Vamos começar com o primeiro. Número 1. Arte ocultista e decoração simbólica. São itens que carregam significados demoníacos, filtros dos sonhos, estátuas de deuses estrangeiros, decorações com símbolos do zodíaco, máscaras africanas usadas em rituais, até mesmo pinturas que retratam escuridão e morte. Alguns desses símbolos não são apenas decorativos, são convites espirituais. Eles representam pactos espirituais. E quando você os pendura na sua parede ou os exibe na sua estante, está, sem saber, alinhando sua casa com energia demoníaca. O reino espiritual honra símbolos. É por isso que, mesmo nas Escrituras, Deus deu símbolos ao seu povo. Mas o inimigo copia esse padrão e o usa para enganar. Então pergunte a si mesmo, o que está pendurado na minha parede? Qual é a origem daquela estátua? Quem me deu aquela máscara? Se não glorifica a Deus, não pertence à sua casa. Você já se questionou sobre o significado espiritual dos objetos que decoram sua casa? Será que aquela estátua, aquele quadro ou aquela peça decorativa realmente está alinhada com sua fé e com o que Deus deseja para a sua vida? Reflita sobre isso e compartilhe nos comentários se já teve alguma experiência com objetos decorativos que trouxeram perturbação espiritual. Lembro-me de aconselhar uma família que não conseguia entender por que havia tanta tensão em sua casa. Todas as noites, seus filhos tinham pesadelos. Quando caminhei pela casa deles, notei belas máscaras que haviam trazido de uma viagem. Máscaras tribais autênticas usadas em cerimônias espirituais. Em poucos dias após a remoção dessas máscaras, a paz retornou. Os pesadelos pararam. O que parecia uma bela decoração era, na verdade, um portal espiritual. Número 2. Joias amaldiçoadas e acessórios de moda. Sim, aquele colar que você comprou daquele vendedor de rua. Aquela pulseira que uma amiga te deu de sua jornada espiritual. Aquele anel passado por alguém que praticava bruxaria. Alguns desses itens são ritualmente carregados. E cada vez que você os usa, não está apenas acessorizando seu traje, está vestindo um pacto, está carregando um portal, está se adornando com escravidão. É por isso que algumas pessoas experimentam enxaquecas repentinas, sensação de peso ou pensamentos luxuriosos no momento em que usam uma determinada corrente. Você não precisa de um profeta para te dizer que está amaldiçoado. O fruto já está se manifestando. Tire-o, queime-o, jogue-o fora e ore para cortar toda a conexão. Há uma mulher a quem ministrei que não conseguia entender por que continuava tendo sonhos vívidos e impróprios. Ela jejuava, ela orava, mas os sonhos persistiam. Durante a oração, o Espírito Santo revelou uma tornozeleira que ela usava, um presente de um ex-namorado que praticava meditação oriental. Quando ela a removeu e renunciou a toda a conexão ímpia associada a ela, os sonhos pararam imediatamente. O que ela pensava ser apenas moda era, na verdade, um contrato espiritual. Você já recebeu algum presente que, depois de começar a usar, notou mudanças em seu comportamento ou em sua saúde espiritual? Como cristãos, precisamos estar atentos à origem dos objetos que trazemos para a nossa vida. Deixe seu testemunho nos comentários se já viveu algo semelhante. Número 3. Livros e literatura envolvendo bruxaria. Ouça, só porque está na prateleira de uma livraria não significa que é seguro. O inimigo não está mais se escondendo. Ele está imprimindo manuais e chamando-os de autoajuda. Ele está comercializando escravidão espiritual como iluminação. Você tem livros em sua casa sobre astrologia, leitura de tarô, cura energética, cristais e manifestações, e se pergunta por que a voz de Deus parece silenciosa. Você está lendo livros inspirados por demônios e esperando ouvir do Espírito Santo. Meu amigo,
Você não pode beber do cálice dos demônios e do cálice do Senhor. Há livros que você precisa jogar fora imediatamente. Livros que carregam unções obscuras. Livros que o educam sobre como se envolver com o mal sob o disfarce de empoderamento. Em Atos 19:19, a Bíblia nos diz que muitos que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Eles não os doaram, eles não os venderam. Eles os destruíram porque reconheceram que o conhecimento das trevas não é neutro, é contaminante. Alguns de vocês têm livros na estante, agora mesmo que estão criando estática espiritual em sua vida de oração. Verifique sua estante. O que você lê, você recebe. O que você estuda, você fortalece. Em um mundo onde a literatura esotérica é cada vez mais normalizada, como podemos discernir o que é edificante e o que pode abrir portas espirituais perigosas? A palavra de Deus nos orienta a guardar nossos corações e mentes. Você já se deparou com livros de autoajuda que prometiam prosperidade através de práticas que contradizem os princípios bíblicos? Compartilhe sua experiência. Número 4. Bonecas e estatuetas que abrigam espíritos. Esta pode te chocar, mas o demoníaco nem sempre parece assustador. Às vezes, parece um presente para seu filho. Certas bonecas, especialmente antigas ou artesanais, podem ser espiritualmente ocupadas. Em culturas onde a bruxaria é comum, essas bonecas são usadas para transferir espíritos. Elas carregam o espírito do medo, pesadelos, tormento. É por isso que as crianças acordam gritando à noite. É por isso que o sono se torna uma guerra. É por isso que você se sente observado. Não é apenas imaginação, é uma manifestação. Há estatuetas em forma de animais ou criaturas míticas, dragões, gárgulas, fadas, que podem ter sido usadas em rituais. Não leve isso levianamente. Se Deus não deu, você não precisa. Já vi famílias completamente transformadas após removerem certos brinquedos dos quartos de seus filhos. Uma família tinha uma criança que conversava com amigos que não estavam lá, que acordava com arranhões inexplicáveis. Eles descobriram uma boneca antiga, dada a eles por um parente. Uma boneca com uma história que eles não conheciam. Quando a removeram e oraram por sua casa, a criança voltou ao normal. Os terrores noturnos pararam. O que parecia uma boneca inocente estava abrigando algo sinistro. Como pais irresponsáveis, qual deve ser nossa responsabilidade ao escolher os brinquedos e objetos que permitimos em nossos lares, especialmente para nossas crianças? A Bíblia nos ensina que devemos proteger os pequeninos. Você já observou comportamentos estranhos em crianças que podem estar relacionados a objetos aparentemente inofensivos? Ore sobre isso e esteja atento. Número 5. Cristais e pedras de cura. Agora sei que isso é controverso, mas a verdade não se curva à tendência. O mundo glamorizou cristais como instrumentos de cura, equilíbrio e energia positiva. Mas essas são ferramentas da nova era para a bruxaria. Você não está apenas colocando pedras na sua estante, está colocando altares. Deus nunca instruiu seu povo a depender de pedras para proteção ou clareza. Isso é idolatria. Isso é rebelião. E rebelião é como o pecado de feitiçaria. Há pessoas que oram e jejuam, mas mantêm ametista, quartzo ou obsidiana na mesa de cabeceira e se perguntam por que a paz de Deus não habitará ali. Ouça-me, o Espírito Santo não compartilhará espaço com outro espírito. Escolha hoje a quem servirá. Aconselhei uma mulher que lutava contra a insônia por anos. Ela tinha cristais em todos os cômodos de sua casa, pedras bonitas e caras que ela acreditava que trariam equilíbrio e cura. Mas quanto mais pedras ela colecionava, pior sua condição se tornava.
quando ela as removeu e se arrependeu por depositar sua confiança em qualquer coisa que não fosse Deus, seu sono foi restaurado porque ela escolheu alinhamento em vez de estética. Ela escolheu Deus em vez dos deuses desta era. Em um tempo onde práticas da nova era se infiltram na espiritualidade cristã, como podemos manter nossa fé pura e centrada em Cristo? Você já foi tentado a buscar soluções alternativas para problemas de saúde ou emocionais que não estavam alinhadas com a palavra? O que Deus nos ensina sobre confiar exclusivamente nele para nossa cura e proteção. Número 6. Música, filmes e jogos que glorificam a escuridão. 60 a 75% das pessoas que jogam certos jogos esquecem sua vida. Você deixa seu filho jogar aquele videogame de terror por diversão, mas não percebe que isso está entorpecendo a consciência dele. Você ouve aquela música cheia de perversão sexual e se pergunta por que seu espírito se sente pesado. Você não pode entreter demônios e depois repreendê-los. O que você alimenta, crescerá. Se celebra a escuridão, promove a violência ou exalta o eu acima de Deus, não tem lugar em sua casa. O que entra pelos seus ouvidos, entra no seu espírito. O que inunda seus olhos, inunda seu coração. A Bíblia diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. No entanto, enchemos nossas casas com entretenimento que glorifica as próprias coisas que Deus abomina. E então, nos perguntamos por que nossa adoração parece superficial. Já vi famílias transformadas simplesmente mudando o que assistem, o que ouvem, quais jogos permitem. Uma família estava experimentando discussões constantes, tensão, problemas de raiva. Quando examinaram suas escolhas de entretenimento, perceberam que consumiam horas de conteúdo violento e explícito diariamente. Dentro de semanas após removê-lo, a atmosfera mudou. A paz retornou porque o que você consome, consome você. O que você convida para sua casa, através de telas e alto-falantes, amplificará o céu ou ecoará o inferno. Como cristãos, qual deve ser nosso critério para escolher o entretenimento que consumimos? Jesus nos ensinou que somos sal e luz do mundo, mas como isso se aplica às nossas escolhas de música, filmes e jogos? Você já experimentou uma mudança na atmosfera espiritual de sua casa após fazer ajustes no tipo de mídia que consome? Ore e peça discernimento a Deus. Número 7. Itens herdados com histórias espirituais desconhecidas. Este é sutil porque amamos guardar relíquias de família, mas nem tudo que é passado adiante carrega uma bênção. Algumas coisas carregam maldições geracionais. Aquele colar de uma avó que praticava ocultismo. Aquela arca antiga de um membro da família que estava envolvido em sociedades secretas. Aquele móvel de uma linhagem que rejeitou Cristo. Você precisa discernir a fonte. Nem tudo que é antigo é santo. Alguns objetos são portadores de trauma, morte, pobreza, confusão. Eles são a razão pela qual os ciclos continuam. O inimigo os usa para reivindicar direitos legais e espirituais sobre sua linhagem. Você precisa perguntar a Deus: há algo em minha casa que me conecta à escravidão? E se ele mostrar, não hesite. Quebre o acordo. Destrua o objeto. Declare sua casa um lugar de liberdade. Trabalhei com uma família presa em dificuldades financeiras. Durante a oração, o Espírito Santo destacou um armário antigo na sala de jantar, uma relíquia passada por um avô que havia praticado a maçonaria. Eles não tinham ideia do significado espiritual dos símbolos esculpidos na madeira. Quando removeram e renunciaram a cada maldição associada a ele, sua situação financeira começou a melhorar. O que parecia apenas um móvel era, na verdade, uma âncora espiritual, mantendo-os atados a uma maldição geracional. A Bíblia fala sobre maldições que podem passar por gerações, mas também promete que em Cristo somos uma nova criação.
Como podemos discernir se objetos de família carregam bênçãos ou maldições? Você já identificou padrões negativos em sua família que parecem se repetir por gerações? Como a libertação em Cristo pode quebrar esses ciclos? Quero desafiá-lo hoje. Não trate esta mensagem como informação, trate-a como revelação, porque uma vez que você conhece a verdade, é responsabilizado. Você não pode expulsar o que continua a entreter. Você não pode reivindicar autoridade enquanto mantém objetos de rebelião. Você deve escolher hoje purificar seu ambiente. Sua atmosfera é preciosa demais. Sua casa é sagrada demais. Seu futuro é importante demais. Faça um inventário. Peça ao Espírito Santo que revele cada objeto em sua casa que o entristece. Caminhe pela sua casa com discernimento. Toque cada parede, abra cada gaveta, examine cada prateleira. Você não está apenas removendo itens físicos, você está quebrando contratos espirituais, você está fechando portas que o inimigo usou por muito tempo. E quando tiver purgado sua casa, unja-a, fale sobre ela, declare a palavra de Deus em cada cômodo, retome a autoridade, recupere sua paz e observe a atmosfera mudar. Porque aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Sua casa nunca foi destinada a ser um campo de batalha para demônios. Foi destinada a ser uma morada para a presença de Deus. Guarde-a, purifique-a, proteja-a e remova-os agora. Porque quando você remove o que está contaminando seu ambiente, abre espaço para o alinhamento divino. Quando limpa a bagunça espiritual, a voz de Deus se torna mais clara. Você está pronto para fazer uma limpeza espiritual em sua casa? Qual dos 7 objetos mencionados hoje mais te surpreendeu? Compartilhe nos comentários e vamos orar juntos. Por discernimento e coragem para eliminar tudo o que não glorifica a Deus em nossos lares. Deixe-me dizer, isso não é superstição, é Escritura. Por toda a Bíblia, Deus exigiu que seu povo limpasse suas casas, destruísse ídolos, queimasse objetos ligados à rebelião e se separasse de qualquer coisa que pudesse contaminar sua integridade espiritual. Lembre-se no livro de Atos, quando novos crentes vieram a Cristo, eles não apenas receberam o Evangelho, responderam com ação. A Bíblia diz que trouxeram seus livros de magia, seus pergaminhos, seus amuletos e os queimaram publicamente. Eles não os venderam, eles não os deram, eles os queimaram, porque quando você reconhece que algo é maligno, você não o entretém, você o elimina. Esse é o tipo de violência espiritual sobre a qual Jesus estava falando quando disse: o reino sofre violência e os violentos o tomam à força. Chega um momento em que você não pode mais tolerar o que tem te atormentado. Deixe-me perguntar, o que você tem tolerado em sua casa? Quais objetos você permitiu porque não queria ofender alguém? Que item amaldiçoado você está mantendo porque tem valor sentimental? O diabo não se importa com seu sentimento. Ele se importa com seu acordo. Enquanto esse objeto permanecer, a atmosfera permanecerá comprometida. Você continuará orando com um pé no acelerador e outro no freio. Você adorará enquanto carrega pesos que Deus nunca pretendeu que você carregasse. Há uma razão pela qual sua paz é inconsistente. Há uma razão pela qual o avanço parece ir e vir. Há uma razão pela qual, não importa o quanto você declare e decrete, ainda há uma estranha opressão em certos cômodos. É porque seu ambiente está mantendo uma contradição. E até que você remova a contradição, não pode experimentar a manifestação completa da promessa de Deus. Como cristãos, somos chamados a viver em santidade e separação do mundo. Isso inclui nosso ambiente físico. Você já experimentou uma mudança na atmosfera espiritual após remover objetos questionáveis de sua casa? Como podemos criar um lar que seja um santuário para a presença de Deus?
Este é o segredo que o inimigo não quer que você saiba. Ele quer que você continue amarrando o que deveria estar queimando. Ele quer que você continue orando sobre o que deveria estar jogando fora. Ele quer que você unja portas enquanto ignora dispositivos demoníacos sentados na prateleira. Mas hoje, esse engano está quebrado. Você não está apenas orando mais forte. Você está se movendo em sabedoria. Você não está apenas declarando. Você está discernindo. Você não está apenas repreendendo. Você está removendo. E deixe-me dizer algo poderoso. Uma vez que você remove a propriedade do inimigo, ele perde seu direito legal de permanecer. É por isso que a libertação não é apenas sobre gritar e impor as mãos. É sobre limpeza, é sobre alinhamento, é sobre despejar o que nunca deveria ter sido permitido entrar. Então, não apenas remova o objeto físico, cancele o acordo espiritual que veio com ele. Renuncie ao que ele representava. Declare que todo portal está fechado, toda maldição está quebrada. Toda designação está cancelada. Convide o Espírito Santo para cada canto de sua casa. Fale vida em cada cômodo. Unja as paredes. Dedique o espaço novamente. Diga: esta casa pertence a Jesus. Nenhum espírito, a não ser o Espírito Santo, tem permissão para habitar aqui. Você não precisa ter medo de bruxas. Você não precisa estar ansioso sobre seus planos. Porque quando sua casa está coberta, suas designações são canceladas. Quando seu espaço está cheio da presença de Deus, poderes demoníacos não podem permanecer. Eles podem tentar passar, mas não podem ficar porque o sangue está no batente da porta. O Espírito está em residência. A palavra está estabelecida. Sua autoridade não vem dos seus sentimentos. Vem da sua posição em Cristo. Você está sentado em lugares celestiais. Você está coberto pelo sangue. Você está cheio de poder. E quando fala, o céu apoia suas palavras. Quando limpa sua casa, a atmosfera se alinha com o reino de Deus. A palavra nos ensina que somos templos do Espírito Santo e que devemos guardar nossos corações. Como podemos aplicar esse princípio aos nossos lares físicos? Que passos práticos você pode dar hoje para tornar sua casa um lugar mais santo e propício para a presença de Deus? Deus está levantando crentes que inspecionarão tudo com olhos espirituais, que filtrarão cada objeto, cada símbolo, cada som através da lente da santidade, que não misturarão luz com escuridão, que não comprometerão em nome da cultura, que protegerão a presença a todo custo, porque a presença de Deus não é barata, não é casual, é sagrada. E se você quer que Ele habite em sua casa, deve tratar sua casa como uma habitação santa. Deve caminhar por ela como um sacerdote no templo, limpando, consagrando, ungindo e declarando. Cada cômodo deve vir sob o domínio de Cristo. O Espírito Santo está caminhando por sua casa agora mesmo. Ele está apontando coisas. Ele está abrindo seus olhos. E à medida que você responde, a atmosfera está mudando. O medo está saindo. A confusão está quebrando. A escuridão está se dissipando porque a luz está preenchendo o espaço. Então, eu o desafio hoje. Não apenas ouça esta palavra, obedeça-a, não demore. Não negocie com o que Deus já expôs. Não justifique manter o que Ele lhe disse para remover, porque a cada momento que você espera, permite que a escuridão permaneça. Mas quando você age, quando se move em obediência, quando limpa a casa, espiritualmente declara guerra contra toda bruxa, toda maldição, todo demônio e toda designação demoníaca contra a sua vida. Isto não é apenas sobre limpar sua casa, é sobre recuperar sua autoridade no reino. É sobre dizer de uma vez por todas: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor.
Este é o momento em que você para de ser passivo e começa a ser poderoso, onde você para de reagir e começa a reinar, onde você para de ser visitado pelo mal e começa a ser habitado pela glória. O acesso do inimigo termina onde sua obediência começa. E eu declaro sobre sua vida agora mesmo, toda a armadilha escondida está exposta, todo objeto impuro é removido, todo espírito ilegal é despejado e cada cômodo em sua casa está cheio de paz divina, poder e presença. Você não é mais apenas um residente de sua casa. Você é um porteiro, um guardião e um portador de glória. Agora levante-se, recupere seu território, caminhe pela sua casa com ousadia. Expulse o que não pertence, limpe o que foi contaminado e abra espaço para o Espírito Santo como nunca antes, porque sua casa não é um playground para demônios. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta revelação poderosa. Se você assistiu até aqui, quero parabenizá-lo por sua sede de conhecimento e por sua coragem em enfrentar estas verdades espirituais. Agora, você está equipado com um discernimento que muitos não possuem e tem em suas mãos o poder de transformar completamente a atmosfera do seu lar. Lembre-se, sua prosperidade financeira, sua paz mental, sua saúde e o bem-estar da sua família podem estar diretamente ligados à pureza espiritual de seu ambiente. Não deixe para amanhã o que Deus está te chamando para fazer hoje. Faça um inventário da sua casa. Remova o que não glorifica a Deus. Declare sua autoridade em Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, deixe um comentário compartilhando qual dos 7 objetos mais te surpreendeu ou se você já tinha percebido a influência negativa de algum desses itens em sua vida. Suas experiências podem ajudar outros irmãos e irmãs que estão passando pelo mesmo. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde revela os 5 sinais de que sua casa está sob ataque espiritual. Este conhecimento complementará o que você aprendeu hoje e te dará ainda mais discernimento para proteger seu lar e sua família. Clique agora e continue sua jornada de libertação e proteção espiritual. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. E que sua casa se torne um verdadeiro santuário da presença de Deus. Um lugar onde anjos se alegram em visitar e onde o Espírito Santo habita permanentemente. Até o próximo vídeo. Fique na paz e na graça do Senhor.